Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, onde nós leremos dos versículos de números 28, do versículo de número 28 até o versículo de número 30. Mateus 11, do verso 28 até o de número 30. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 11, a partir do 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós temos aqui no verso 28 um conhecido convite de Jesus àqueles que o escutavam. Se você examinar aquilo sobre o que Mateus fala antes deste convite, verá que era algo concernente a juízo. Nós temos do verso 20 ao 24 de Mateus 11, pronunciamentos de juízo de Jesus acerca de cidades que não lhe deram acolhida. Ele diz acerca destas cidades: ai de ti. Fala até no verso 23 que Cafarnaum será abatida até o inferno. No verso de número 25, ele começa a agradecer a Deus, Jesus, porque o Pai revelou as coisas da salvação aos pequeninos, as profundidades do seu reino, a homens simples, e muitos dos poderosos não conseguiram entender. E então ele faz o convite no verso 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós percebemos que para este convite fazer sentido, primeiro a pessoa precisará se sentir desta maneira que Jesus aponta. Ela precisará se sentir cansada e oprimida. Estar cansado e oprimido depende de um fato objetivo. Quem se cansa fez um esforço pelo qual se cansou, mas depende também de um estado subjetivo. Alguém pode ter feito um esforço e ainda não ter se cansado, ou ainda não se sentir cansado. Jesus dirige o seu apelo aos que já estão se sentindo cansados, exaustos e oprimidos. Porque na verdade, meus irmãos, nós temos muitas pessoas neste mundo que não têm Jesus, não têm salvação, mas elas não querem pensar com profundidade acerca do estado de suas almas, da condição eterna de suas almas, de seu relacionamento com Deus. Estão tão afogadas em seus prazeres, em seus deleites, diversões momentâneas, que não fazem as perguntas essenciais. Aparentemente estas pessoas estão de bem com a vida, mas na verdade é porque o movimento não lhes permite uma reflexão sobre a inutilidade da vida que eles têm vivido. E talvez eles não se diriam cansados, não se diriam oprimidos, embora aquilo que cansa e que oprime esteja sobre eles. Em algum momento isso vai lhes despontar de alguma maneira, talvez de uma maneira a lhes acarretar depressão, angústia, suicídio, e passar todo aquele glamour da vida, e eles então
olharem para frente e verem que a existência tem fim. Mas o fato é que Jesus se dirige a um público que tem tido algum tipo de percepção a partir de suas pregações, para que possam os ouvintes serem considerados nessa condição de cansados e oprimidos. Jesus poderia ter chamado a todos, mas ele chama os cansados e oprimidos. Nós vemos que os convites de Jesus são não para um grupo definido de pessoas nominalmente, mas sempre para pessoas que se encontram em algum estado pelo qual o seu convite faz sentido. Em João 7 ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Algum tipo de sede espiritual deve pré-existir para alguém se sentir convidado por esse chamado que ele fez. E aqui ele se destina aos cansados e oprimidos. Cansado é um estado em que alguém fica depois de muito esforço. Se o esforço foi inútil, o cansaço é maior, porque não é apenas o cansaço físico, mas emocional daquilo ter sido infrutífero. E a Bíblia Sagrada mostra que os homens estão tentando, de alguma maneira, encontrar paz com Deus através das suas obras. Se não houvesse a mensagem do Evangelho, que está na contramão das aspirações humanas quanto a isso, se dependêssemos só das religiões que os homens inventam, nós poderíamos ter algumas mais rigorosas, algumas menos rigorosas, algumas mais moralistas, algumas mais cerimonialistas, mas todas elas iriam dar uma receita para a pessoa ascender à presença de Deus, pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelas suas obras, por seus talentos, por suas resoluções. Poderia, como disse eu, isso ser por meio de um rigor moral, ascético, poderia ser por uma sucessão de cerimônias, poderia ser por penitências ou imaginadas reencarnações para novas oportunidades. Mas as religiões que naturalmente surgem na mente do homem caído sempre propõem algum tipo de receita, algum tipo de código de ação que, satisfeito pelo homem, o fará merecedor de salvação. Mas a Bíblia nos ensina que os homens não podem se salvar por suas obras. Primeiro, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um fato, não há homem perfeito. Mas a Escritura diz mais, que o primeiro homem criado em inocência foi criado reto, mas tendo pecado, inoculou um veneno moral em sua natureza, corrompeu a natureza humana, de modo que o homem, quando tenta se erguer para fazer o que é certo, se distrai pelos labirintos do mal. Ele, querendo acertar no alvo, enquanto resolvido a isso age, é distraído por convites laterais e ele sai do caminho. Ele pode não fazer todo o mal que pode não ser um Hitler, mas o fato é que ele nunca faz todo o bem que deve. Está sempre endividado com Deus, está sempre aquém daquilo que Deus requer de cada um de nós. Deus não requer meia perfeição, semi-perfeição, Deus requer a perfeição completa. E o homem é incapaz de fazer um ato sequer, sem auxílio da graça divina redentora, que satisfaça a exigência de Deus. No bem que ele imaginou fazer, há concorrências de interesses seus, de autogratificação, pelo qual ele sente um orgulho, um prazer no ego por aquilo que fez. Existe um depósito daquele bem que ele fez
como instrumento de barganha amanhã, para que aquele que foi beneficiado pelo imaginado bem que ele fez possa ser cobrado para lhe prestar alguma coisa em contraprestação. Portanto, todo o imaginado bem que o homem faz está misturado à sua corrupção. E pelas obras, a Bíblia diz, nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque pela lei que Deus nos deu, o que pode vir ao homem é o entendimento do seu pecado, é a compreensão de que ele é um pecador, incapaz de salvar-se. Não nos foi dada a lei para que, obedecendo-a por completo, atendêssemos ao padrão de Deus, ao homem caído, falido. Depois da transgressão de Adão, a lei não é mais atendida em seus clamores por este homem, mas pela lei o que pode vir é a revelação de sua desgraça, de sua condição. Por isso que a mensagem do Novo Testamento é chamada de Evangelho, que no Velho Testamento era uma promessa. Evangelho significa boas notícias. Notícias são acerca de fatos consumados, não como uma lei, reivindicação de fatos a se realizar. O Evangelho noticia que Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, que Ele levou sobre si o castigo que pendia sobre nós por toda a eternidade, que Ele abriu a porta da graça, expiou a nossa culpa, rasgou o véu de separação entre o homem e Deus, desfez a inimizade e no seu sangue oferece perdão para os pecados e reconciliação com Deus. Jesus está se dirigindo a pessoas que já foram convencidas, portanto, de que suas obras não estão lhe dando a receita da salvação. Estas pessoas estão cansadas de tentar, batendo a porta de várias religiões, tentando exaustivamente cumprir resoluções que se tornam em fracasso. Elas estão exaustas. Jesus está falando a estes, ao homem que está pronto para entender o Evangelho, está pronto para entender a esperança por meio da cruz, porque já desistiu de qualquer esperança em si mesmo. Ele está cansado e oprimido. A opressão é um peso, e este peso é a culpa. Por mais que as pessoas tentem racionalizar os seus pecados, pô-los debaixo do tapete, levá-los ao esquecimento, eles visitam a consciência, se não de maneira explícita, de maneira implícita, por vazios, angústias. E este homem lá no íntimo sabe que se ele morrer nessa condição, comparecendo diante de Deus, o que lhe restará é a sentença e a condenação, porque ele não livrou-se da culpa, ele a carrega como um fardo. Jesus está dizendo: vinde a mim. Não é façam isso ou aquilo, venham a minha pessoa. A salvação não está no que você vai conquistar por si mesmo, está no que você vai receber de Jesus livremente. O convite não é para ir a uma instituição, igreja, embora o verdadeiro crente esteja comprometido com o seu povo, mas o convite de Jesus é para alguém vir a Ele, a pessoa dele. Essa expressão vinde, caminhar na direção de alguém, era utilizada para uma rendição no campo de batalha. Quando dois exércitos se confrontavam, naquele tempo que não havia ainda o costume da bandeira branca, o vencido, que não queria mais lutar, que não tinha mais como vencer, só poderia manter-se vivo, se rendendo para ser escravo, soltava as armas, levantava as mãos e caminhava na direção daquele exército vencedor,
a quem ele queria se render, sabedor de que tornar-se-ia escravo, mas teria poupada a sua vida. Quando Jesus diz: vinde a mim, dá a entender que nós estamos lutando contra ele. Ele está querendo nos salvar e nós estamos atrapalhando. Ele está vindo para buscar e salvar o que se havia perdido, e nós estamos demorando a permitir que ele nos encontre. Ele está lutando por nós mais do que contra nós, e nós estamos fugindo e resistindo como se ele fosse um perigo para nós, quando ele é o remédio. E é quando nós paramos de lutar, descobrimos a nossa incompetência para nos salvar, nossa incapacidade de fazê-lo por méritos próprios, estamos exaustos, oprimidos, e ouvimos esse convite, e nos rendemos a Jesus, atendemos ao chamado, soltamos as armas, e nos rendemos para lhe pertencer, que nós somos salvos. Note o que Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na verdade, Jesus não nos quer oprimir no seu jugo escravizador. Jesus quer nos aliviar. Oprimido é como nos encontramos, com os nossos pecados e nossas culpas, imaginando que somos livres. Mas ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque ele perdoará os nossos pecados, porque ele nos reconciliará com Deus, através do sacrifício que fez na cruz, do sangue que verteu para a remissão dos nossos pecados. E eu vou ler o versículo de número 29, dando destaque ao final, mas depois, em momento próprio, volto para o começo do versículo 29, diz lá no verso 29, Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra descanso aqui é sábado. Jesus está dizendo: venham a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: vocês vão encontrar sábado para as vossas almas, sábado em mim. Nós vemos aqui que Jesus se coloca como o sábado, aquele em quem nós encontramos descanso. A palavra sábado significa descanso. No culto de domingo passado, eu falei que o templo do Velho Testamento representava Jesus, porque o templo era o lugar onde estava a Arca da Aliança e o culto. Nós não oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis, que é o nosso louvor, senão através de Jesus Cristo. A Bíblia fala de nós, crentes, como se habitássemos em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Era no templo onde havia os sacrifícios e onde a pessoa podia obter a remissão dos pecados no rito litúrgico da lei, um perdão simbólico, mas representativo daquele que se ganharia quando Cristo viesse e morresse na cruz. E é em Jesus que nós ouvimos a mesma coisa que ele disse ao paralítico que com fé lhe veio: perdoados te são os teus pecados. Jesus, disse eu no culto de domingo passado, é a Arca da Aliança, porque dentro da arca estavam as tábuas da lei. Jesus é o verbo encarnado, é o verbo vestido de carne, que representa a arca. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, ou seja, a palavra de Deus, o verbo. Por sobre a arca aparecia a glória de Deus, e a Bíblia diz lá na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, que nós agora podemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A tampa da arca era chamada de propiciatório, que é algo ligado ao aplacamento da ira de Deus. Jesus, em 1 João 2, é chamado de a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Por sobre a tampa da arca estavam figuras de querubins, para indicar que Jesus, a arca, se fez menor do que os anjos, se fez como um de nós,
para tomar sobre si os nossos pecados e nos obter uma eterna redenção. Disse eu que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava prefigurado naqueles sacrifícios que o sacerdote oferecia, mas Jesus, tendo morrido na cruz, ao terceiro dia ressuscitou para entrar no céu com o seu próprio sangue. Ele é o sacerdote que leva o seu próprio sacrifício ao Pai. Todas as figurações do templo apontavam para Jesus. Jesus é o templo. Ele disse: destruí o santuário em 3 dias, o reconstituirei. Os judeus pensavam tratar-se do edifício, mas ele falava de si, de seu corpo, que seria destruído pela morte na cruz e ao terceiro dia ressurgiria. Jesus é representado na Arca da Aliança, no sacrifício oferecido, no ato do sacerdote que oferece. Tudo apontava para Jesus nos ritos da lei mosaica. E agora nós temos uma nova verdade: o sábado, que o judeu guardava, o 7º dia da semana. Ele guardava, evitando trabalhos e atividades, para devotar-se inteiramente à vida religiosa, aos serviços do templo. Se o sábado estava associado ao templo, o sábado também apontava prefigurativamente para Jesus. Assim como nós não temos mais um templo como o de Salomão, com a Arca da Aliança, porque estes símbolos se cumpriram em Cristo, assim como não temos mais oferenda de animais em sacrifícios, porque eram apenas prefiguradores do que Cristo fez na cruz, assim como não temos mais um sumo sacerdote aqui que ofereça sacrifício por nós, porque Jesus já ofereceu o verdadeiro sacrifício no próprio céu. Nós também não somos mais guardadores do sábado na forma judaica, porque o nosso sábado agora é Jesus. Ele é o nosso sábado. Encontrareis, Jesus disse, vindo a mim, descanso, sábado para as vossas almas. É interessante que os chamados adventistas do 7º dia, assim como os judeus da época de Cristo, enaltecem exacerbadamente o sábado. A senhora Ellen White, que foi a grande profetisa desta falsa religião chamada Adventismo do 7º dia, disse uma vez ter tido uma visão dos 10 mandamentos, e exatamente aquele que estabelecia a guarda do sábado brilhava, como se esse mandamento se sobressaísse sobre os demais. Mas Jesus mostrou que não era nada disso. Primeiro, Jesus mostrou que mandamentos morais estão acima do sábado. Ele, por exemplo, curou pessoas no sábado. Ele ressuscitou mortos, ele curou doentes, sem querer saber se o dia era sexta ou sábado. Os judeus se incomodaram com isso, não porque não quisessem a exata cura da pessoa, mas dizendo: por que fizeste isso no dia de sábado? Porque essas pessoas não vêm amanhã e vêm de hoje. Mas Jesus disse: é lícito fazer o bem no sábado, indicando que o mandamento de amor ao próximo estava acima do mandamento de guardar o sábado. Seria como, por exemplo, irmãos, nós termos hoje aqui a celebração da ceia do Senhor, e eu desmarcar esta celebração porque descobri que o pão estava estragado. Obviamente, quem o comesse iria ter problemas estomacais, intestinais. Com certeza eu deveria desmarcar, porque a minha preocupação com os irmãos estava acima do rito naquele momento, que poderia ganhar um outro dia. Assim, fazer o bem, amar o próximo, estava acima de guardar o sábado. Jesus estava querendo dizer, então, que não era um violador do sábado quem estava descumprindo por um mandamento de natureza superior.
Os discípulos de Jesus colheram alimento no sábado e os críticos replicaram: teus discípulos estão aí pegando alimento no dia de sábado. É sabido que Jesus, irmãos, caminhava com os discípulos e ia por muitos lugares, sem eles terem um lugar fixo para ficar. Muitas vezes multidões seguiam Jesus e Jesus teve que multiplicar pães e peixes, porque Jesus disse: eu não tenho como despedir essa multidão e ela chegar em casa a tempo de comer, eles vão tombar no caminho, de tão famintos que estão. E multiplicou pães e peixes. E os discípulos, depois de longas caminhadas, exaustos e famintos, foram colher alimento. E os críticos, os fariseus, os doutores da lei, estavam lá criticando Jesus por isso. E Jesus lembrou-os de um episódio em que Davi não podia comer dos pães da proposição que estavam no templo, que eram apenas para os sacerdotes, eram sagrados. Mas ele vinha com o seu exército, exausto e faminto. E Davi e os que o acompanhavam comeram dos pães da proposição de que não era lícito em situações normais se comer. E Jesus disse: não houve punição de Deus a Davi. Portanto, os meus discípulos exaustos podem pegar o alimento neste dia. Se você notar, Jesus está então agora equiparando o sábado aos mandamentos litúrgicos do templo. No primeiro caso, quando eu disse que ele falou que era lícito fazer o bem no sábado, ele estava colocando um mandamento moral acima do sábado, mas agora ele está nivelando o sábado com qualquer outro ato litúrgico da época da lei. Ora, nós não temos mais o templo nem os pães da proposição. Por que deveríamos ter o sábado? Se Jesus comparou o ato de obedecer o sábado e a exceção para transgredi-lo com o ato de obedecer não comendo dos pães da proposição e a exceção para transgredir este mandamento. Jesus nivelou o sábado com os atos litúrgicos da lei. Os adventistas não têm mais pães da proposição, no entanto querem continuar guardando o sábado. E Jesus usou um terceiro argumento. Jesus disse: olha, quando uma criança é nascida, ela deve ser circuncidada, conforme o pacto de Deus com Abraão e sua descendência, ao 8º dia de seu nascimento. Se o 8º dia do nascimento caísse num dia de sábado, então o sacerdote iria quebrar o sábado para fazer a intervenção cirúrgica da circuncisão na criança. Então a circuncisão era um mandamento litúrgico maior do que o sábado. A razão é simples: o sábado foi instituído pela lei de Moisés, mas a circuncisão foi estabelecida antes da lei de Moisés, foi estabelecida com Abraão. O pacto de Deus com Abraão era superior ao pacto que Deus celebrou com a descendência de Abraão através de Moisés. Paulo diz que a lei não poderia revogar a promessa, logo indica que a relação de Deus com Abraão, que envolveu promessas inclusive sobre a existência de Israel, tinha um status superior do que a regulação de vida da nação que veio depois por Moisés. A circuncisão era mais importante do que o sábado. No entanto, nenhum adventista exige a circuncisão, mas pretende guardar o sábado. A circuncisão é entendida por nós hoje em sentido espiritual, em relação à igreja. Nas epístolas de Paulo, Paulo diz que nós fomos circuncidados não por circuncisão de mãos, não no prepúcio, não na carne,
mas tivemos a circuncisão do coração. O que foi tirado de nós não foi parte física do nosso corpo, foi a carnalidade que assediava o nosso coração. A circuncisão física ilustrava esta circuncisão espiritual, como os pães da proposição ilustravam Jesus, o pão da vida. Como Jesus é o templo, como Jesus é o sacrifício, Jesus é o sacerdote e Jesus é o sábado. É interessante que nós lemos Jesus dizer isso, que nele encontraremos sábado para as nossas almas, em Mateus 11. Mas veja que é dito no 12, logo em seguida, é a continuidade. Mateus 12 eu vou ler a partir do 1, é o que eu há pouco relatei, mais alguma coisa. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Essa expressão significa quem é maior do que todo o sistema litúrgico do Velho Testamento. Como quem diz, todo este sistema aponta para mim. Eu sou maior do que tudo isso. E ele diz no verso 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E é interessante esse até, para dizer que ele é Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do domingo e até do sábado. Ele é o Senhor do sábado, ele designa para que o sábado servia e serviu. E ele está dizendo no capítulo 11 que o sábado era para prefigurar o descanso que nós encontramos hoje na sua pessoa. Lá em Hebreus, no capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: Hebreus 4, versículo de número 3, eu vou ler a partir do 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. A palavra é sábado, ou seja, nós entramos no sábado pela fé. Aquele sábado da semana era uma prefiguração de um descanso espiritual no qual nós entramos agora pela fé, e que os judeus, por sua desobediência, não puderam entrar. Tanto que ele segue, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, os judeus, não entraram, por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é agora. Esse repouso é em Cristo. É espiritual. Os que cremos, entramos no repouso, entramos no descanso. Jesus é o nosso sábado. Lá em Colossenses, isso fica mais claro ainda. Colossenses, capítulo de número 2. Eu vou ler aí o que a Bíblia diz a partir do verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
Ou seja, aqueles ritos que estavam nessa cédula, eles aliançavam Deus com Israel, e naquela aliança nós estávamos fora, mas Deus agora rompe aquela cédula com os judeus para estabelecer uma aliança mais inclusiva, que nos admite a nós que não somos judeus, mas cremos. Diz aí o verso 15: despojando os principados e potestades e os demônios, tirando deles o poder, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue, a vós crentes, pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém julgue vocês, porque vocês não seguem aquelas liturgias que os judeus tinham, sobre só poder comer determinados alimentos em certos períodos, não beber determinados alimentos em determinados períodos. Vocês não devem ser julgados porque não seguem os dias de festa, como os judeus estabeleciam, a Páscoa, o Pentecoste, nem as luas novas, nem os sábados. E aqui está evidente que os sábados são semanais, porque fala: ninguém vos julgue, ou por causa dos dias de festas, as festas eram anuais, ou da lua nova, que era mensal, ou dos sábados, que eram semanais. Ninguém venha dizer que sábado aqui era sábado de dentro de festa anual, porque aqui a lógica é muito clara. Ninguém vos julgue pelas solenidades que os judeus eram obrigados no velho pacto a cumprir, por ano as festas, por mês lua nova, e por dia, o 7º dia de cada semana, os sábados. Aí ele segue, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, todas estas coisas eram sombras de Cristo. Cristo é a realidade, Cristo é a substância. Paulo diz na carta aos Coríntios: Cristo é a nossa Páscoa. A festa da Páscoa apontava para Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Durante a celebração da Páscoa, os judeus só podiam comer pães ázimos, que representavam o Cristo encarnado sem pecado, pão sem fermento. Pão ázimo era sem fermento. Eles comiam ervas amargosas, que representavam os sofrimentos de Cristo. Portanto, todas aquelas regras sobre o comer, sobre o beber, sobre as festas, sobre os sábados, apontavam para Cristo. Ninguém vos julgue por vocês não estarem cumprindo essas coisas, não são para vocês, elas eram sombras. Vocês têm a realidade é Cristo. O nosso sábado é Jesus. Nós vemos que isso, de certa maneira, foi até profetizado lá no livro de Oséias, capítulo de número 2, verso de número 11. Deus diz, no livro do Velho Testamento, em profecia: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Note, o profeta está dizendo, falando de um tempo futuro: eu farei cessar, diz o Senhor, todo o seu gozo, festas, luas novas, sábados e todas as festividades. O sábado, meus irmãos, era um sinal da aliança de Deus com Israel, não com a igreja. Os que antecederam o surgimento da nação de Israel e serviram a Deus, teriam que realmente trabalhar em dias e ter um dia de descanso pela necessidade do corpo e pela necessidade de culto, mas não havia um dia designado para isso. As especificações vieram com a lei de Moisés. Há um princípio moral por trás do sábado. Um é de que nós não devemos exaurir o nosso corpo no trabalho. O outro princípio é que nós devemos reservar tempo para culto. Estes princípios são válidos perpetuamente. Mas as designações específicas que a lei estabelecia sobre o sábado, como seria, de que maneira seria, elas surgem a partir de Moisés. E este sábado era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Êxodo 31, versículo de número 13. Tu, pois,
fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal, note, um sinal, entre mim e vós, quer dizer, os judeus, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Veja aí os versos 16 e 17: guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Aqui está claro que era um sinal de aliança entre Deus e Israel, mas os adventistas costumam dizer: se era só um sinal da aliança entre Deus e Israel, por que Deus fez alusão a ter criado o mundo em 6 dias e descansado no 7º, que é uma verdade universal? Meus amados irmãos, porque Israel é o povo terreno de Deus. Israel é o povo que Deus elegeu dentro dessa criação. O fato de alguém ser judeu não o faz herdeiro do céu, mas o faz herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão, concernente à nação que dele viria. Os judeus estão de volta à sua terra por uma promessa de Deus. Jesus voltará em glória para livrá-lo, ou seja, ao povo de Israel, dos seus inimigos, por uma promessa de Deus. Mas aqui nós estamos falando de uma nação, independente de quem lá é crente ou não é crente, mas isso não tem nada a ver com céu e inferno, com salvação da alma, tem a ver com propósitos terrenos. O povo de Israel é o povo terreno de Deus, e por isso Deus escolheu como sinal da aliança com este povo o que aconteceu no final da criação desta terra, deste mundo físico, quando ele ao 7º dia descansou. Nós não acreditamos que haja outro povo de Deus terreno que não Israel. Não estou falando de povo de Deus para ir para o céu, povo de Deus que tenha um desígnio específico de Deus. A igreja romana, quando fala de Roma como cidade eterna, cidade santa, cedia-se no Vaticano, lá em Roma, dá a entender que Deus tem um projeto específico para Roma. Na verdade, está tentando se colocar no lugar da nação de Israel, como se houvesse para a igreja uma dimensão terrena vinculada a Roma, mas a igreja está vinculada apenas a Jerusalém celestial. A igreja não é o povo terreno de Deus, a igreja é o povo espiritual de Deus, celestial de Deus. Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós nos tornamos desse mundo estrangeiros, peregrinos e forasteiros. Nossa pátria não é aqui. Lá em Filipenses a Bíblia diz: nós aguardamos do céu um Salvador, porque nossa cidadania está no céu, de onde aguardamos um Salvador que é Cristo Senhor. A igreja tem pessoas de todas as línguas, tribos e nações que se unem para formar um corpo, um povo especial, cuja identidade é celestial, cujas promessas têm a ver com o céu, com novos céus e nova terra. Nós somos um povo que não pertencemos a este mundo, pertencemos ao céu e aos novos céus e nova terra que Deus há de criar. E não está dito que novos céus e nova terra Deus criará em 7 dias. Na verdade, irmãos, se você observar, você vai perceber que há uma diferença na criação do mundo futuro e do mundo atual. Este mundo atual, no relato do Gênesis, foi criado em 6 dias. Primeiro foram criadas todas as coisas e seres, por último o homem, como coroa da criação. No 6º dia, no final, Deus criou o mundo e depois criou o homem. Mas no novo mundo que virá,
Deus primeiro cria os habitantes, depois vai criar o mundo. Nós somos pessoas aqui forasteiras, porque nós pertencemos a um mundo futuro. Na nova criação, Deus inverteu. Em vez de criar o mundo e pôr os habitantes, Deus criou os habitantes e vai criar ainda para eles o mundo. Quando a Bíblia diz aquele que está em Cristo, nova criatura é, a tradução mais exata é nova criação é. Nós não somos mais desta criação, nós somos de uma nova criação. E o que nós temos é um mandamento para celebrar o dia dessa nova criação. Pastor, qual é o dia dessa nova criação? O dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Por isso que nós damos especificidade ao domingo, porque foi o dia da ressurreição. Ali, meus amados irmãos, o cabeça da nova humanidade se erguia. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo no dia da sua ressurreição. Em João 20, 22, Jesus aparece ressuscitado aos discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Você vê alguma coisa a se recordar nessa imagem? Vê. Quando Deus fez Adão, fez o seu corpo inerte, soprou em Adão o espírito humano dele e ele tornou-se alma vivente. O Cristo ressuscitado aparece aos discípulos que estão vivos fisicamente e sopra neles o seu próprio espírito, para que eles tenham uma vida de uma outra dimensão. Ali eles entraram na nova criação. É no domingo da ressurreição quando Deus começa a criar o novo mundo, não pelo local, mas pelos habitantes, no domingo. Quer ver como uma coisa curiosa? Quando Jesus aparece aos discípulos, sopra sobre eles, como se os estivesse recriando, mas agora espiritualmente. Quando isso acontece, tem um discípulo que não está presente, Tomé. Jesus poderia ter aparecido no outro dia, mas a Bíblia diz que ele aparece uma semana depois, 8 dias depois. O judeu, quando falava de dias, contava o dia em que estava acontecendo a coisa, dá 8. Jesus aparece no domingo seguinte. Ele poderia ter aparecido na segunda, mas ele aparece no domingo seguinte. E ali Tomé é convidado a tocar no seu corpo, reconhecer suas chagas, e diz: meu Senhor e meu Deus. Veja como a Bíblia faz questão de dizer que foi no primeiro dia da semana. João capítulo de número 20 diz o seguinte, versículo 19: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas. Note, o primeiro dia da semana era o domingo, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. No versículo de número 22 ele assopra e diz: recebei o Espírito Santo. No verso 26 diz: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos reunidos dentro. Aí Jesus aparece novamente a Tomé. A Bíblia faz questão de dizer que foi no domingo. Se você observar, você vai perceber que o Pentecostes foi no domingo. 49 dias depois do domingo de Páscoa era o Pentecostes. Ou, se quisermos dizer como judeu, 50 dias, porque ele conta o primeiro dia. Se você contar, então você vai chegar a um dia de domingo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja num dia de domingo. Nós temos ordem para nós guardarmos o domingo como o judeu guardava o sábado. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, nós temos uma ordem bíblica sobre o domingo. Não é para limitações, é para festejar. Deus lhe ordena que você se alegre nesse dia. Veja o que diz lá o Salmo de número 118, é uma profecia sobre o domingo. Salmo 118, a partir do versículo de número 22, diz assim: a pedra que é Jesus, que os edificadores rejeitaram, os judeus, tornou-se a cabeça da esquina. Quando Jesus foi ressuscitado, os judeus desprezaram aquela pedra e Deus levantou-a como pedra angular e rocha da igreja. Jesus como cabeça do corpo, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. O verso 23 diz: da parte do Senhor se fez isso,
maravilhoso é aos nossos olhos. Aí ele diz, verso 24: este é o dia que fez o Senhor, o domingo, o dia da ressurreição, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O mandamento do sábado era para se restringir, mas o que nós temos aqui sobre o domingo é para se alegrar. E é claro, se nós temos o princípio moral subjacente ao sábado, de que precisamos ter tempo para restaurar o nosso corpo e para culto, combinando com este mandamento para se alegrar no domingo, a igreja primitiva juntou as duas coisas, e o domingo se tornou o dia de celebração, de culto, quando se podia de descanso, o dia para se alegrar no Senhor. Veja como isso acontece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo de número 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Note, que dia eles se ajuntaram para celebrar a ceia? Primeiro dia da semana, domingo. Veja agora 1 Coríntios, capítulo de número 16, 1 Coríntios, capítulo de número 16, a partir do verso 1, ora, quanto a coleta, as ofertas que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Por que escolheram o primeiro dia da semana para fazer as coletas? Porque era o dia em que toda a igreja estava necessariamente reunida. Por isso o primeiro dia da semana se tornou o dia do Senhor. A palavra domingo quer dizer o dia do Senhor. Quando João lá no Apocalipse foi arrebatado e teve a visão, isso aconteceu num domingo, dia do Senhor. Apocalipse 1 verso 10, ele estava lá orando e então diz: e eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Foi num dia de domingo que João foi arrebatado e teve a visão. É o dia de celebração e de vitória. Aleluia! Nós nos regozijamos neste dia, mas o sábado da lei terminou em Jesus, prefigurou Jesus. Ele disse: e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas vamos voltar a Mateus 11, porque essa mensagem é evangelística, é teológica e é também devocional. Mateus capítulo de número 11, verso 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos convida a ir a Ele, mas Ele nos convida a tomar uma atitude. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era aquela correia que se colocava no pescoço do escravo, garantia de que ele não iria fugir. Jesus não quer colocar o jugo em nós, Ele quer que a gente coloque o jugo. E quando Ele diz: o meu jugo é suave, quer dizer, não aperta. Jesus não quer seguidor puxado pelo enforcamento. O jugo é frouxo, é você mesmo que coloca. Ele quer a sua submissão livremente. Nós devemos ir a Jesus e devemos nos colocar como servos, deixar que Ele seja o Senhor, o guia, o líder das nossas vidas, negar a nós mesmos e nos rendermos inteiramente ao seu governo sobre a nossa existência. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando Ele diz: aprendei de mim, o que Ele quer dizer com isso? Eles vejam como eu sou submisso ao Pai. Tudo que Jesus fazia era o que o Pai designava. A Bíblia diz que Ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Lá no Getsemane Ele diz: Pai, seja como Tu queres e não como eu quero. Jesus era uma vida inteiramente rendida ao Pai. Jesus está dizendo: aprendam de mim, vejam como eu me submeto ao Pai, se submetam a mim, se rendam a mim, deixe que eu guie a vida de vocês. Aleluia! Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Glória!
quer andar pelos teus próprios caminhos, meu irmão, o fardo vai pesar. Quer fazer o que dá na tua vontade? Se prepara. Porque tu vai te perder em labirintos, vai bater a cara na parede. O fardo vai ficar pesado. Mas você quer ser conduzido por Jesus? O bom pastor nos leva a águas tranquilas por amor do seu nome. Sua vara e seu cajado nos consolam. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. De certa maneira, meus irmãos, indo a Jesus, estamos no descanso, mas nós desfrutamos o descanso quando somos obedientes. Um crente, enquanto está desobediente, embora se ele é crente de verdade, vai se arrepender, mas está demorando nesse tempo, ele não está desfrutando do descanso que já é para ele. Ele está como o salmista Davi, quando não confessou os seus pecados e disse: enquanto eu calei o meu pecado, o meu humor se tornou em sequidão de estio, tua mão pesava sobre mim dia e noite, até eu me render e dizer: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Quer viver uma paz, quer viver sem fardo, faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Eu conheço pessoas que têm bens e prosperidade, mas têm uma consciência cheia de culpa, uma alma cheia de angústia, não conseguem dormir se não há força de remédios. Pessoas que estão totalmente perturbadas, tendo tudo ao redor. Mas eu conheço crentes, irmãos, que estão sendo caçados como o apóstolo Paulo, alguns que são levados à fogueira como John Hus, que são levados a uma cruz como Pedro, que são decapitados como Paulo, mas estão dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por mais tribulação que lhes venha do lado de fora, eles sentem paz do lado de dentro, e é isso que os faz vencer todas as adversidades. Jesus prometeu um descanso, Jesus prometeu paz. A paz depende de estarmos sendo guiados por Ele. A Bíblia Sagrada diz lá em Gálatas que todos que são guiados pelo Espírito de Deus não estão debaixo da lei. Que coisa maravilhosa! Eu não preciso nem ficar toda hora me sentindo culpado: eu transgredi a lei nesse ponto, não transgredi. Eu não preciso ficar dilematicamente olhando a lei para reexaminar a minha vida. Eu estou sendo guiado pelo Espírito e fazendo tudo que é a vontade de Deus, inteiramente rendido. Eu não preciso nem da lei, porque o Espírito está me levando pelos caminhos da obediência. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Contra estas coisas, diz Paulo, não há lei. O crente, irmãos, que anda no Espírito nem precisa se incomodar com a lei de Deus. Ele está andando nela por espontaneidade, está sendo guiado pelo Senhor. A Bíblia diz lá em Filipenses o seguinte, Filipenses capítulo de número 4, a partir do verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Quer dizer, a paz de Deus vai me segurar em Cristo, porque quando eu não estiver andando de acordo com Cristo, vai me faltar a paz, e a saudade dela é que me trará de volta. E diz ao verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz, irmão, se nos manifesta quando andamos em santidade. Por isso que 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus de paz nos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando me arrependo e creio, tenho paz com Deus, mas só quando vivo plenamente em santidade eu usufruo a paz de Deus no meu coração. Em Colossenses, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, em Colossenses capítulo de número 3, a partir do verso de número 14:
E sobre tudo isto, revestivos do amor. O amor a Deus é o próximo, o amor de Deus em nosso coração, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Meus irmãos, nós temos mais do que um sábado semanal, um dia para descanso físico. Nós temos o sábado espiritual em Cristo. Você veio a Cristo, você tem o descanso, desfrute da paz, de ser guiado por Deus. Chegue para Jesus e diga: Senhor, estou aqui, me dá o jugo aí, eu vou colocar. Um jugo que não é apertado, Deus quer a submissão espontânea. Aleluia. E você vai descobrir que o fardo é leve. É interessante que ele diz que tem um fardo, né? Mas que é leve. O crente passa por tanta tribulação, mas o fardo é leve por causa da compensação que ele tem dentro dele. A alegria de Deus, a paz de Deus. Aí a gente olha para o lado de fora e diz: essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar à glória do porvir. Mas o incrédulo, ele pode ter até menos tribulação externa do que nós, mas por ele não ter Cristo no seu coração, o fardo lhe é terrível e pesado. Venha Jesus, entrega a tua vida a Ele e desfruta o descanso, a paz, o sábado que é por meio dele. Vamos ficar de pé. Aleluia. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, nossa bússola, nosso caminho, nosso mapa, e porque ela revela-nos Cristo e o faz manifesto aos nossos corações. Traz a contrição, meu Deus, ao cansado, ao sobrecarregado, que ele, meu Pai, possa vir a Cristo. Que pessoas hoje arrependidas possam vir na direção de Jesus, lhe confiar a vida, entregar seu coração a Ele e terem por meio dele a remissão de pecados, a reconciliação com Deus, a paz que excede todo entendimento, o descanso que há na pessoa de Jesus. Faz isto agora e glorifica o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto: se há alguma pessoa nesse lugar que diz: pastor, eu não sou crente ainda, evangélico, evangélica, e poderia até ser de uma igreja evangélica, mas você diz: eu não tive essa experiência com Cristo, de me render a Ele, de depositar a minha vida aos seus cuidados, de me render, dizer: Senhor, toma a minha vida, salva-me e dirige os meus passos, perdoa os meus pecados e me conduz como bom pastor às águas tranquilas por amor do teu nome. Mas você nessa noite quer entregar seu coração a Cristo, quer se arrepender dos seus pecados. Se você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver e oraremos hoje aqui pela tua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, faça-o agora. Levante sua mão como eu estou fazendo e nós iremos orar. Orar por você, orar com você. Lhe colocar diante de Cristo pelas nossas orações. E Jesus fará o resto. Se houver alguém nessa noite que não tem certeza da sua salvação, da sua condição diante de Deus, mas você não quer mais procurar pelas obras que nunca satisfarão, você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão e oraremos por você. Se houver alguém, faça esse convite ainda mais esta vez, como eu, levante sua mão e vamos orar pela tua vida.
Podeis assentar. Se houver algum aviso, irmão.